Olá e bem-vindos! Sabe, colecionar selos é muito mais do que um simples passatempo. No fundo, é sobre preservar pedacinhos de história, verdadeiras cápsulas do tempo. Mas o tempo nem sempre é amigo. A umidade e os fungos são inimigos implacáveis destas pequenas relíquias. É mesmo fascinante, não é? Olhar para um selo é ver um momento, uma cultura, uma mensagem congelada no tempo. O problema é que o papel é tão delicado, a tinta pode desvanecer e, no fim de contas, tanto a beleza como, claro, o valor de uma coleção dependem inteiramente disto, do seu estado de conservação. Então, a grande questão é esta. Que inimigos são estes? Quem são os vilões que ameaçam estes tesouros? Bem, é precisamente nisso que vamos mergulhar hoje. Vamos explorar a arte e a ciência de proteger estas miniaturas históricas. Primeiro, identificamos os adversários e, mais importante ainda, aprendemos a combatê-los. Ok, o nosso percurso é este. Vamos começar por identificar os inimigos da coleção. Depois, passamos à primeira defesa, que é o armazenamento. A seguir, entramos em operações básicas de resgate. O quarto ponto é um grande desafio: combater a ferrugem. E, por fim, uma reflexão sobre o que é o ethos do colecionador. Muito bem, vamos lá então à primeira parte, conhecer o inimigo. Quais são exatamente estas forças que, assim, silenciosamente, podem deitar por terra anos e anos de dedicação e cuidado? Bem, o principal culpado, sobretudo em climas mais úmidos, é o ambiente. A umidade extrema é basicamente o paraíso para o aparecimento de bolor e, pior ainda, para a tão temida ferrugem. E atenção, o nome engana. Não é metal. É um fungo que literalmente come o papel. Ora, isto leva-nos direitinhos à regra de ouro de qualquer coleção, que é a prevenção. Mais vale prevenir que remediar, certo? A melhor maneira de lutar contra estes inimigos é, simplesmente, não lhes dar hipótese. E a nossa primeira linha de defesa é, sem dúvida, o armazenamento. E as regras, olhem, são bastante simples, mas fazem toda a diferença. Primeiro, álbuns sempre na vertical, para evitar que os selos se colem uns aos outros. Depois, usar prateleiras em paredes interiores, bem longe de sítios como cozinhas ou casas de banho, por causa das mudanças de temperatura e umidade. E um truque: em zonas muito úmidas, caixas de esferovite com os saquinhos de sílica gel funcionam como um mini desumidificador para a coleção. Simples e eficaz. Ok, mas e se a prevenção falhar? Acontece. Não é preciso entrar em pânico. Agora vamos entrar em modo de resgate. Vamos ver os primeiros socorros para os problemas mais comuns, como selos colados ou com aquelas charneiras antigas. E aqui está o aviso mais importante de todos. Talvez o erro mais comum e que mais estragos faz. A tentação é grande, mas nunca se deve puxar uma charneira a seco. Tentar arrancar aquilo à força é quase certo que se vai rasgar uma camada fininha do selo. E o dano muitas vezes já não tem volta a dar. Então, qual é a forma correta? É um exercício de paciência, acima de tudo. Pega-se no selo, coloca-se numa taça com água normal, à temperatura ambiente, e depois espera-se, sem pressa. A água faz o trabalho todo, vai dissolver a cola antiga sem ser preciso forçar nada. Quando a charneira se soltar, remove-se o selo com cuidado e passa-se à secagem. O ideal é entre duas folhas de papel mata-borrão, com um pezinho em cima para garantir que fica bem plano. E esta imagem mostra exatamente isso. Isto é um banho de paciência. É um processo lento e seguro. E é importante notar a diferença para os banhos com químicos que vamos ver mais à frente, onde cada segundo é crucial. Aqui não. Aqui deixamos a água trabalhar com calma para preservar o papel ao máximo. E agora chegamos ao grande desafio: a ferrugem. Este é mesmo o teste de fogo, o problema que põe à prova a habilidade e o conhecimento de qualquer filatelista. E para que não haja dúvidas, a ferrugem, ou foxing em inglês, não tem rigorosamente nada a ver com o metal em enferrujar. É um ataque biológico. Basicamente, é um fungo microscópico que se alimenta da celulose do papel. E aquelas manchas castanhas são o rasto da destruição que ele deixa para trás. Mas antes de continuarmos, um aviso que não pode ser ignorado. Os métodos que se seguem envolvem produtos químicos. Há sempre o risco de correr mal. Por isso, a regra de ouro é praticar. Praticar muito em selos sem valor nenhum, antes de sequer pensar em tocar numa peça importante da coleção. Ok, então este é o nosso arsenal. Basicamente temos duas famílias de químicos, os que usam permanganato de potássio e os que usam hipoclorito de sódio, ou seja, lixívia. Como se pode ver na tabela, o risco varia. O banho de cloro é de alto risco, o permanganato é médio e o vapor de cloro é o de mais baixo risco. A escolha vai depender sempre do selo e, claro, da experiência de cada um.
Vamos ao método do permanganato. É um processo químico em duas fases, quase como um ataque e um contra-ataque. Primeiro, mergulha-se o selo na solução roxa de permanganato. Isto vai oxidar e destruir o fungo. O selo vai ficar manchado de castanho, mas calma, isso é bom sinal, significa que está a funcionar. Depois de uma passagem rápida por água, vem a segunda fase, um banho neutralizador com água e sumo de limão, por exemplo, que vai reverter a mancha e devolver a brancura ao papel. Depois é só enxaguar e secar. Agora, o método clássico, e também o mais perigoso, o banho de cloro, ou seja, lixívia. A proporção é fundamental. Uma colher de sopa de lixívia para um copo d'água. Mas o mais crítico aqui é o tempo. Estamos a falar de um banho rapidíssimo, 1 ou 2 minutos, no máximo. Se passar disso, o risco de estragar as cores e o próprio papel para sempre é enorme. Mas e se fosse possível usar o poder do cloro, mas sem os perigos do banho direto? Pois bem, existe uma forma. É o método do vapor de cloro, uma técnica muito mais segura e, sinceramente, engenhosa. O cloro atua em estado gasoso, sem tocar no selo. E a grande vantagem, a goma original no verso do selo fica intacta. É fantástico. E o melhor de tudo é que a montagem é super simples. Não é preciso nenhum equipamento de laboratório. Basta um recipiente de plástico com uma tampa que vede bem, um coador ou uma rede e um pouco de lixívia. É tudo o que é preciso. E o processo não podia ser mais fácil. Deita-se um bocadinho de lixívia no fundo do recipiente, coloca-se o coador por cima, com cuidado para não tocar no líquido, depois põe-se os selos ou envelopes afetados no coador, tapa-se bem e espera-se. O gás de cloro que vai evaporando fica ali preso e faz o trabalho todo de forma lenta, controlada e segura. E o resultado? Bem, o resultado fala por si. É uma transformação incrível. As manchas de ferrugem desapareceram. O papel está branco, outra vez. É a prova do que se consegue fazer com um método seguro, paciência e controlo. Tudo isto leva-nos à nossa parte final, porque, para além das técnicas, dos químicos e dos processos, há uma filosofia por trás disto tudo. Há uma responsabilidade que vem com o ato de colecionar. E esta citação resume tudo na perfeição. O selo postal é frágil, é belo, é precioso, merece, portanto, todo o cuidado que lhe possamos dar. Ser colecionador não é só ter coisas, é ser um guardião, é tomar conta destas pequenas obras de arte para garantir que continuem por cá, para fascinar quem vier depois de nós. E com esta ideia terminamos. No final de contas, a questão não é quantos selos se tem, mas sim que histórias estão a ajudar a proteger. Cada coleção, por mais pequena que seja, é um pequeno arquivo da história do mundo. E quem a guarda tem um papel fundamental nessa preservação. Muito obrigada por essa atenção.